Muito bem. Olá, pessoal. Nós vamos nessa prática agora trabalhar um pouco com o transformador monofásico. Então a gente tem esse setup aqui, o módulo da fonte, o módulo do transformador e o módulo de medição. E nós temos o roteiro aqui bem simplificado do livro do Geraldo de Máquinas Elétricas, tá? Geraldo de Carvalho. Então, o objetivo dessa prática é verificar a relação de transformação, determinar a relação de transformação e verificar o funcionamento do transformador. Serão efetuados cálculos aproximados dos valores mecânicos e elétricos do transformador. Vamos nos concentrar só os elétricos, tá bom? 1. Anote os dados de placa do transformador. Então, olhando aqui para o transformador, nós vemos que a tensão, por exemplo, que eu posso aplicar nesse enrolamento entre o borne 1 e 2, que é o enrolamento do transformador, é de 24 volts, 5 amperes, né? Ou seja, 120 watts eu consigo, ou 120 VA, eu consigo aplicar nesse primeiro transformador, né? Onde o primário, considerando do lado esquerdo, seria os pinos 1 e 2, e o secundário do lado direito seriam os pinos 5 e 6. Observe que entre os pinos 1 e 2 eu tenho uma bobina com menos espiras. E entre os pinos 5 e 6 eu tenho uma bobina com mais espiras. Então, eu indo da quantidade menor de espiras para a quantidade maior, eu teria um transformador elevador. Indo da quantidade maior de espiras para a quantidade menor, eu teria um transformador redutor, né? Observe que no primário, se eu considerar do lado esquerdo, 5 vezes 24 me dá 120 VA de entrada. E se eu fizer o produto aqui das especificações do secundário, ó, 120 volts, 1 ampere. Deixa eu aumentar para vocês verem. A gente pode aumentar aqui, ó. E vamos descer, para ficar melhor de ver. Então está aqui o nosso transformador, ó. Então eu tenho 24 volts, 5 amperes de entrada, 120 volts, 1 ampere de saída. O produto tensão e corrente me dá a potência aparente do transformador, que é 120 VA de entrada, 120 VA de saída, que é o mesmo que 5 vezes 24 na entrada e 1 vezes 120 na saída, tanto para o transformador superior como para o transformador inferior. Esse módulo do transformador, ele me diz que as especificações dele é de uma potência de até 240 VA, justamente se eu estiver utilizando os dois transformadores ao mesmo tempo, onde eu vou ter aí 120 VA mais 120 VA, eu tenho 240 VA simultaneamente, né? Ele é capaz de suportar. É a especificação máxima dele, tá certo? Então, vimos aí um pouco das especificações do transformador. Vamos agora voltar ao roteiro. O que mais que ele nos pede no roteiro? Vamos dar uma olhadinha lá. Começa com o ohmímetro, a resistência dos enrolamentos. Identifique o primário e o secundário. Bom, a gente já comentou sobre o primário e o secundário. Depende se eu quiser usar ele como elevador. Aí o primário seria 1, 2 e 3, 4. Secundário 5, 6 e 7, 8 como elevador. E como redutor, o primário seria o 5, 6, 7, 8 e o secundário seria 1, 2, 3, 4. Depende do propósito que eu quero utilizar o transformador. Ok? E aí ele pede para medir as resistências, né? Então aqui, ó, a minha chave seletora já vamos colocar aqui para resistência. Aí eu vou colocar um borne aqui para medir resistência, ó. E vamos pegar a resistência aqui entre o pino 1. Vamos mudar a cor do fio aqui. Tá aqui um cinza, né? E o comum aqui no pino 2. Observe aqui que ele está me dando uma resistência do enrolamento com menos espiras, né, de 0,2 ohms, 0,2 ohms. E se eu pegar o enrolamento com mais espiras, observe que quando eu faço essa medição aqui, ele está me levando a uma resistência infinita, tá vendo? Porque justamente o meu núcleo
faz a isolação entre as bobinas ou enrolamento primário e enrolamento secundário. Então não tem continuidade entre primário e secundário, ele me informa resistência infinita, tá certo? E agora a resistência da bobina do secundário está me dando 2,9 ohms. Então observe, eu tenho no primário apenas 0,2, né? Ó. E no secundário eu já tenho 2,4 ohms. A gente vê que no secundário, né, se eu considerar o secundário da direita, a resistência é maior. Isso é em parte verdadeiro, né? Nesse caso aqui, por quê? Porque o meu secundário é o enrolamento com mais espiras, com a bitola do fio mais fino. Né? Observe que ele só suporta 1 ampere. Já o primário, nesse caso aqui, né, considerando um transformador elevador, ele tem uma resistência menor. Por quê? Porque ele tem uma bitola de fio maior. Ele suporta até 5 amperes. O diâmetro do fio é maior. Então, quanto maior o diâmetro, menor a resistência do condutor, né? Segundo a equação R é igual a ρL sobre A. Né? Então, aqui 5 amperes no primário, a área maior, então eu tenho aí uma resistência menor. Muito bem, então fizemos as medições pedidas aí. Aí ele pede agora no item 3, alimente o primário com baixa tensão e anote a tensão medida no secundário. Então ele pede para eu colocar aqui baixa tensão, eu vou colocar os 24 volts, tá certo? Então eu vou precisar usar uma fonte alternada, né? O transformador, ele funciona com tensão alternada. Eu vou usar aqui do 4 para o N, ó. Então eu vou ter que colocar o meu medidor aqui para ler do 4N. Então aqui, ó, 4N, eu vou poder acompanhar essa tensão aqui. Posso também acompanhar aqui pelo voltímetro, se eu quiser, tá? Então eu vou ligar aqui do 4, ó, para o pino 1. Vou mudar a cor desse fio. Tá aqui a cor. Por aqui é melhor. Tá a cor vermelha aqui, rosa, por exemplo. Então, tá aqui. E vou ligar aqui o neutro. Vou mudar a cor. Do pino N para o pino 2. Então, observe aí que eu vou alimentar agora com 24 volts, né? Então, ó, para que eu consiga acompanhar direitinho essa tensão, eu vou medir com o meu voltímetro aqui, tá bom? Então, vou botar aqui a cor azul. Aqui também no pino 1, ó. E vou colocar aqui essa cor aqui mais clara aqui para o comum. Então, observe. Eu vou aplicar tensão alternada nos pinos 1 e 2, 24 volts, vou acompanhar esses 24 volts por aqui. Então, ó, chave seletora para tensão. Né? Para cá. Deixa eu tentar mudar aqui. Aí. Agora eu vou ligar a fonte, ó, e vou aplicar 24 volts no enrolamento do primário, né? Então coloquei 10 volts, ó. 15, opa, passou um pouquinho. 24 volts. Ok, tenho 24 volts no primário. Né? Estou aplicando aí, ó. Então eu preciso desse número, tá? 24 volts no primário. Vamos ver quanto nós temos no secundário. Aí ele me diz o seguinte, ó, para garantir que os estudantes tenham segurança, né? Ó, vou até mostrar para vocês, ó. Desenvolvendo bons hábitos, a potência do circuito deve ser desligada sempre antes de modificar o equipamento, correto? Então, qual certo? Desliga o equipamento e muda a fiação, né? Isso é um bom hábito, tá certo? Então, muito bem, vamos ligar aqui. E eu estou tendo aqui, ó, 123 aproximadamente. Então, nós temos aqui a medição, né?
aqui também a medição, ó. Então 123, né? Se nós fizermos aí a conta, nós aplicamos 24 e estamos obtendo aproximadamente 124, né? Então se eu fizer 124 dividido por 24, vai me dar aí quase 5,2 a relação de transformação. Então, ó, se eu aplicar aqui um valor menor, agora, por exemplo, 10 volts, né? Aí, ó, 10 volts vezes 5,2 vai me dar aí aproximadamente 52, né? Então, essa relação de transformação, ela se mantém. Então, ó, vamos ver qual o valor de tensão que nós temos agora aqui, ó, no primário, né? No primário agora eu tenho 11,3, né? Então vamos pegar 11,3, multiplicar por 5,2. Vai me dar aí 56,5 aproximadamente, que é justamente o que está aparecendo aqui no secundário. Então a minha relação de transformação, que no caso aí é 5,2, faça a conta, tá certo? Você pode fazer com nominal também, ó, 120 dividido pelo 24, né? Se você pegar os valores nominais aqui do transformador, ó, 120 dividido por 24, que é aproximadamente 5, né? Também essa conta é suficiente, tá certo? Com os valores nominais do transformador, porque supõe-se que o transformador vai estar trabalhando próximo do nominal ou um pouco abaixo do nominal. E para finalizar, nós temos aqui, ó, calcule a potência do primário e do secundário do transformador. Então nós vimos aí que a potência é 120 VA, né? Já fizemos esse cálculo. E por último, calcule a corrente nominal do primário e a corrente nominal do secundário a partir da potência calculada no item 5. Bom, a potência aqui, né, é se eu fosse utilizar a tensão, né, teria que multiplicar a tensão pela corrente, não é isso? Então eu posso usar os valores nominais. E para isso eu teria aí as correntes máximas, né? Seria o último ponto. 5 amperes é o máximo de entrada, 1 ampere o máximo de saída. Se eu tivesse que trabalhar com fusíveis, né, eu teria que proteger o meu primário com um fusível que não permitisse passagens de corrente acima de 5 amperes, e aqui no secundário, um fusível que não permitisse passagem de corrente acima de 1 ampere. Ok? Então aí nós verificamos, ó, esse funcionamento básico do transformador. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos aplicar agora, vamos ver o transformador no modo redutor, né, abaixador, tá? Então no modo abaixador, eu vou aplicar agora os 120 volts, tá certo? Então eu vou aplicar aqui agora no secundário, no pino 5 e 6, ó, vou aplicar os 120 volts. Ok? Então meus 120 volts é o fundo de escala do meu voltímetro aqui. Então eu vou ligar, ó, vou aplicar. Observe que o rosa e o preto, né, estão no 5 e 6, ó, então eu vou aplicar os 120 volts, tá certo? Ó, fundo da escala da minha fonte, né? Ela vai até 120, fase neutra, ó. Se eu for até o fundo de escala da minha fonte, 120 volts mais ou menos aqui, ó, a gente vai estar aí com 24 volts aproximadamente, rebaixando a tensão nesse caso, né? Ó, porque eu estou aplicando no lado de mais espiras a tensão maior, 120, ó, essa fonte vai um pouco mais de 120, tá? E aí eu vou obter aqui no meu voltímetro a leitura no secundário de 24 volts. Posso também associar, né? Posso associar, é uma prática que não foi pedida, mas também é interessante se fazer. Então, vou desligar aqui, ó. Então, nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos associar aqui, deixa eu deletar aqui os cabos banana. E o que que nós vamos fazer, né? Nós vamos ligar aqui, ó,
o 6 com 7, tá? Colocando esses dois enrolamentos em série, ó. E aí eu, em vez de ter um enrolamento de 120, eu tenho um enrolamento aqui, ó, de 240 volts, né? 2 amperes. Aliás, 1 ampere, né? Porque é série, tá certo? A corrente é série. Então, 1 ampere vai passar aqui e vai passar no de baixo. Não pode exceder 1 ampere, senão vai derreter aí a isolação do meu condutor. Então, 240 volts, 1 ampere, que é série. E aqui eu vou colocar em série também, ó, no meu primário. E aí eu vou poder aplicar agora no primário até 48 volts e vou obter no secundário até 240. Então eu vou aplicar no meu primário agora justamente os 48 volts para a gente ver como funciona aí o uso de TAPs, né? A associação de TAPs de transformadores, tá certo? Então eu vou ligar aqui, ó. Ficou escuro demais, né? Bom, deixa eu ver se eu consigo mudar a cor por aqui, tá? É mais difícil, né? Deixa eu deletar aqui. Então eu vou colocar uma cor mais clara, tá, pessoal? Só para facilitar a visualização, tá bom? Então, do neutro aqui, ó, mais claro ainda, tá amarelo. Então aqui para cá. Ok, vou aplicar agora, ó. Agora eu posso aplicar até 48 volts sem danificar o meu equipamento. Então, vamos aplicar aqui, ó. Vou ligar a fonte. Vamos aplicar aqui 48 volts. Como é que eu vou saber que eu estou aplicando 48, né? Eu precisava vir com um voltímetro aqui. Então, ó, meu voltímetro aqui. Pegar uma outra cor. Daqui para cá. Então, vamos agora verificar aí, colocar 48 volts, né, no enrolamento de menos espiras. Aí, aproximadamente, né? 49, tá? Ok, 49 volts aqui. Vamos ver quanto a gente está obtendo no secundário. Observe que eu associei, né? Eu associei as duas bobinas do primário e associei em série as duas bobinas do secundário. Né? A corrente do primário máxima é a mesma, 5 amperes. E a corrente do secundário máxima também é a mesma. O que eu ganhei foi, como eu tenho duas bobinas em série, eu posso ter tensões maiores. E é o que a gente vai verificar agora. Com 48 volts, eu posso obter aí até 240, né? Observe que eu botei um pouco mais do que 48. Botei 49. Então eu vou obter aí, ó, 246, né? 246 dividido por 49, a gente continua tendo a mesma relação de transformação. Por quê? 5.1, 5.2. Por quê? Porque eu aumentei na mesma proporção a quantidade de espiras do primário e do secundário. Então, como a relação é N1 sobre N2, não mudou, tá certo? E uma forma de você saber que está fazendo a conta certa é sempre, ó, do enrolamento de menor quantidade de espiras para o enrolamento de maior quantidade de espiras, né? A tensão cresce e a corrente diminui. Então, se a minha relação é 5.2, então eu pego a minha tensão do primário, como eu preciso que ela cresça para o secundário, eu multiplico por 5.2. Se eu tivesse a corrente do primário, ela iria diminuir para o secundário, né? Inversamente proporcional, não é isso? Então eu precisaria pegar a corrente do primário, para saber a corrente no secundário, eu dividiria pelo 5.2. Ok? Então, essas são as relações básicas, né, no transformador, tá certo? E a verificação da sua relação de transformação. Ok? Então, vamos ficar por aqui, pessoal.